O versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 10, nós não vamos ler na íntegra. Por que nós não vamos ler o texto na íntegra? Porque os irmãos, lá no plano de leitura no aplicativo, os irmãos vão ver lá, o plano de leitura, lições da prisão. Aquele plano de leitura é para os irmãos fazerem a leitura de todas as cartas que nós vamos estar lendo do apóstolo Paulo. Conforme os irmãos forem acompanhando as mensagens, no plano de leitura durante a semana, os irmãos estarão lendo o livro de Efésios. Quando eu terminar neste domingo e no próximo domingo, os irmãos terão lido toda a carta aos Efésios, e assim por diante. Por isso, não deixem de fazer a leitura do plano de leitura lá no aplicativo, na área do plano de leitura, lições da prisão. Efésios 1, capítulo 1, verso 10 diz: esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Os irmãos identificaram aí o versículo 10, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. E isso, irmãos, é o que move de Gênesis a Apocalipse todo o enredo histórico do cristianismo, da existência, da criação, tem um único propósito: unir todas as coisas em Jesus, tudo que há no céu e na terra. E essa unidade, unir em Jesus, significa submeter a Ele, submeter à autoridade, submeter ao governo de Cristo Jesus. E o que significa estar unido com Cristo? Nós estamos lá na frente. O que significa estar unido com Cristo? Nós falamos, o tema-chave de Efésios é a unidade com Cristo. Mas o que significa isso? Para que eu possa identificar na minha vida que estou unido a Cristo e que eu possa ajustar também, caso eu me encontre num estado de separação, distanciamento, e o que não é difícil de acontecer, irmãos. A primeira coisa que eu tenho que entender do significado de estar unido com Cristo, é que estar unido com Cristo significa ocupar um lugar de honra. Quem está unido com Cristo, ocupa um lugar de honra. E ocupar um lugar de honra, significa que você recebe uma capacidade sobrenatural. Você é revestido de uma capacidade que não é normal. Quer ver? Quando você está em Jesus, aceita Jesus, obedece a palavra, você perdoa, mas antes você não conseguia perdoar da mesma forma. Você consegue suportar afrontas que antes você não conseguia suportar. Você fica calado no momento, e antes você reagia e gritava, mas agora você se desconhece porque você tem uma nova capacidade. No versículo de número 3 do capítulo 1 diz: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. O Senhor nos deu todos, olha aí, irmãos, todos os dons espirituais. Mas por que Deus nos deu todos os dons? Então quer dizer que eu tenho todos os dons? Será que cada um de nós temos todos os dons? É isso que significa? Não. É verdade, nós temos todos os dons, mas como? Porque nós somos um corpo. Se você entende pela fé que somos um corpo em Cristo e que Cristo Jesus é a cabeça, então esse corpo tem todo o poder. Este corpo tem todos os dons, porque se eu tenho um dom, meu irmão tem outro, minha irmã tem outro, então esses dons estão se completando para o serviço do reino de Deus, para cumprirmos a nossa missão como igreja do Senhor. Nós ocupamos um lugar de honra, ocupamos um lugar de honra como
corpo de um organismo espiritual. Ocupamos um lugar de honra porque antes de termos Jesus e antes de acreditarmos em sua palavra e antes de buscar os seus mandamentos, o mundo nos pisava, as circunstâncias nos pisavam, pessoas nos pisavam, seguíamos os nossos desejos e eles nos escravizávamos, porque nós nos humilhávamos, cedendo às chantagens do diabo. Mas hoje temos a capacidade de dizer não. Amém? Sabe quem nos dá essa capacidade? O Espírito Santo de Deus. Essa capacidade é sobrenatural. Falhamos sim, mas não somos mais escravos do pecado, não somos mais dominados pelo mal. Ocupar um lugar de honra também significa exclusividade. Olha aí, irmãos, no versículo de número 4, a palavra diz: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. Este plano é maravilhoso. O plano de Deus, irmãos, é antes da criação do mundo, aleluia, antes de você existir, antes da humanidade existir, antes dos anjos existirem, Deus já tinha um plano de resgate. Ele é Deus onisciente, sabe de todas as coisas. Agora entenda, nós louvamos aqui que Deus tem ciúme, diz o texto de Tiago. Deus tem ciúme das nossas vidas. Esse ciúme significa que Ele nos ama com uma intensidade exclusiva. Ele não te divide, Ele não aceita. Há uma guerra no momento em que a tua carne quer te levar para longe de Deus, porque o teu espírito, ele te convence que o nosso Pai, o Abba, como diz a palavra de Deus, porque o Espírito está em nós, clamamos Abba, Pai. Paizinho, nós chamamos o Espírito nos leva para Deus, mas a carne tenta nos afastar. Não é isso, irmãos? É isso que acontece. Entenda, você é exclusivamente de Deus. E ser exclusivo de Deus se significa não sentar nas rodas dos escarnecedores. E não se sentar nas rodas dos escarnecedores não é, irmãos, estar junto com pecadores, tentando levar a palavra de Deus. Não sentar na roda dos escarnecedores é sentar com aqueles que conhecem a palavra, mas estão debochando, estão vivendo de uma forma indigna, estão pisoteando na cruz de Cristo, não querem uma vida digna do chamado de Jesus, não querem pagar um preço de Jesus, querem viver da sua maneira, e essa não é a forma correta de ocuparmos um lugar de honra. Quando você lê na íntegra o texto de Efésios, você vê que este lugar de honra que ocupamos é com Cristo, que assim como Ele está assentado no trono, nós estamos assentados com Ele, assim como Ele governa, nós governamos com Ele. Irmãos, se hoje nós expulsamos demônios, é porque nós estamos no corpo de Cristo. É uma autoridade que vem de julgamento, como a palavra diz, julgarás até mesmo os anjos. Quando curamos enfermidades no nome de Jesus, estamos mostrando que estamos unidos com Todo-Poderoso. O reino de Deus está presente. Isso, irmãos, é uma capacidade que vem de Deus, por sermos exclusivamente dele. E mais uma coisa, este lugar de honra significa que nós somos justos. Nós somos justos. Agora você tem que entender isto da maneira certa. No versículo 4 ainda diz: e nos apresentamos diante dele sem culpa. Por que nos apresentamos diante do Pai sem culpa? Porque Jesus, quando morreu, quando Ele se sacrificou, quando Ele se entregou e ali ressuscitou, Ele pagou os nossos pecados na cruz. Ele pagou a nossa condenação com o seu próprio sangue. Ele nos comprou, Ele nos justificou. Quando você, irmãos, pode andar com cabeça erguida, dizendo eu sou justo em Jesus, não é porque você é perfeito, não é porque você é o justo, mas é porque o justo Jesus te justificou. E a justiça
dele está na tua vida. Então, se você anda com a capacitação que ele deu, de dons espirituais, servindo ao próximo, à igreja, edificando o corpo de Cristo, aleluia. Se você anda consciente no teu estilo de vida que você deve ser exclusivamente de Jesus, então você está expressando a justiça de Cristo na tua vida. E este lugar de honra, porque não existe nada melhor, mais confortável e mais seguro do que o sentimento de filho. E a palavra do Senhor nos dá este lugar de honra, porque ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que recebeu a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. E a palavra aqui em Efésios, no versículo 5 do capítulo 1 diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Olha o prazer de Deus, nos chamar de filhos. Olha a vontade de Deus, nos chamar de filhos. Através de quem? De Jesus. Irmãos, não tem outra alternativa, não tem outra reação, senão se lançar completamente em Jesus, se não se render completamente em Jesus, porque somente nele, nossa união com ele, é que nós temos este lugar de honra, porque quando nós estamos unidos com Cristo, participamos deste lugar de honra. A segundo significado de estarmos unidos com Cristo é ter liberdade completa. Aquele que está unido com Cristo tem liberdade completa. Por que nós temos liberdade completa? Primeiramente porque nós somos perdoados, porque Ele pode e deseja nos perdoar. No versículo 7 diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Olha o louvor do apóstolo Paulo. Olha como ele engrandece a graça do Senhor. Maravilhosa graça de Deus. O seu perdão, por meio da sua morte na cruz, como eu estou falando. Jesus, ele morreu. Naquele momento, ele pagou o preço pelo nosso pecado. Então não tem diabo, não tem ciclano ou betrano que pode se levantar para te acusar, para te condenar. Não, sabe por quê? Porque Jesus, ele te perdoou. Ele é aquele que diz: vai e não peques mais. Você não é mais escravo desse pecado, porque você está unido a Jesus. E quando nós somos perdoados, sentimos uma leveza em nossa vida, sentimos e presenciamos a abertura dos nossos olhos, enxergamos de uma nova forma, porque agora nós passamos a ter esperança em Deus. No versículo 12 diz assim: portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que a sua esperança, que os primeiros que creram, lançaram a sua esperança em Jesus. E hoje nós temos e lançamos nossa esperança em Jesus, porque nós não seremos frustrados. Irmãos, quando lançamos a nossa esperança em Jesus, corremos risco, como os discípulos de Jesus também, não só correram, como eles caíram nessa armadilha. Às vezes nós lançamos a nossa esperança, e quem lança uma esperança gera expectativa. Se eu lançar a minha esperança em Jesus da forma errada, eu vou me frustrar, como eu vejo muitos se frustrando. Eu tenho que lançar minha esperança em Jesus, crendo que Ele é aquele que tem um lugar e reservou um lugar de honra para mim na eternidade, e que traçou uma vida eterna para mim. E que aquilo que nós buscamos não está neste mundo, mas está no reino de Deus. Porque às vezes lançamos uma expectativa de esperança em Cristo para o aqui e agora. Aí nós nos frustramos.
como os discípulos de Jesus, eles lançaram a esperança que Jesus seria o libertador da opressão de Roma e que seria o grande guerreiro. E quando eles viram Jesus na cruz, foi a maior frustração, decepção. Mas você precisa entender que quando a tua esperança está em Jesus, você pode ver tudo dando errado aos teus olhos. Você pode ver as circunstâncias todas, parece que estão desmoronando. Mas se a tua esperança está em Jesus, teu choro até dura uma noite, mas verdadeiramente, não é um clichê, a alegria vem pela manhã, amém? Mas às vezes essa noite, e até mesmo anos, mas é certo que amanhã, a alegria e júbilo chegará na tua vida. Ter liberdade completa é viver como pessoas livres. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dará a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus, portanto, louvemos a sua glória. Olha, todo o tempo somos conduzidos a louvar. Nós temos que entender uma coisa sobre liberdade. Nós somos livres, mas ao mesmo tempo ainda não somos. Quando nós aceitamos a Jesus, estamos caminhando com Ele, vivendo o processo, de santificação, vivendo a jornada cristã. Somos livres do pecado, somos livres da morte eterna. Entretanto, nós não estamos completamente libertos, porque ainda temos um corpo, ainda temos uma natureza pecaminosa. Então a palavra diz que nós seremos completamente livres e que a garantia disso é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E a presença do Espírito Santo, ela é sinalizada quando você observa que dentro do plano de Deus, você está num lugar de honra, que você tem uma capacidade diferente. Qual é essa capacidade? Amar quem te odeia, amar quem te persegue, orar por quem está te perseguindo, perdoar. Isso é uma capacidade diferente, como os dons espirituais que o Senhor nos dá. Você vai identificando, o teu caráter vai mudando, e você vê que o Espírito Santo está operando, e se Ele já está agindo, louve, engrandeça, porque seremos completamente livres na presença do Senhor. O terceiro significado de estarmos unidos com Cristo é que aquele que está unido com Ele significa receber o Espírito Santo. Amém, irmãos? Aleluia. Receber o Espírito Santo. Nós temos que ter anseio pela presença do Espírito Santo. Nós temos que entender que uma caminhada com Deus não é algo mecânico, mas que o processo, as etapas da caminhada cristã, elas precisam acontecer. E essa etapa, ela é fundamental. Sem ela nós corremos muitos riscos. Não, sem ela, na verdade, a gente não vai nem correr risco. Na verdade, não existe. Tudo é uma mentira se eu não recebo o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque receber o Espírito Santo de Deus, isso significa, dentro deste plano de Deus para a nossa vida, sermos marcados, ter a marca de Deus. A palavra de Deus é no versículo número 13, diz assim: e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo. Ele lhes deu a marca de quê, irmãos? Marca de proprietário. Olha que coisa linda. Deus, quando Ele nos chama, e quando nós nos entregamos a Jesus, e quando Jesus nos recebe, nós recebemos uma marca que agora nosso proprietário, nosso dono, aquele que nos governa, aquele que manda e desmanda é Deus. Nós recebemos a marca, e essa marca é uma pessoa. Essa marca não é um símbolo, esta marca não é um lacre inanimado,
Esta marca é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que tem vontade, é uma pessoa que deve ter prioridade nas nossas vidas. Esta marca é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é uma garantia, como a gente vê no verso 14. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Aleluia. Sabe por quê? Porque se não fosse o Espírito Santo, eu digo, eu não receberei o que Deus tem para mim. Porque, irmãos, nós falhamos e falhamos e falhamos e somos incapazes de fazer o que o Espírito Santo nos leva e nos move pelo seu infinito poder, pela sua infinita misericórdia, porque o Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Por isso, receber o Espírito Santo, isso só acontece com aqueles que estão unidos em Cristo. Se você está unido com Ele, saiba, você, se já não recebeu, vai receber, toma posse. Se você não recebeu ainda, você vai receber o Espírito Santo, porque isso não é um tropeção, isso não é um acidente de percurso. Receber o Espírito Santo é uma celebração de vida, de júbilo, é marcante, é poderoso. Quando você recebe o Espírito Santo, você só quer pregar o reino, você quer viver o poder, você quer anunciar, você fica totalmente voltado para o reino. Aleluia. Porque quando o povo de Deus em Atos Apóstolos recebiam o Espírito Santo, eles pregavam o Evangelho, eles testemunhavam, pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Irmãos, o Espírito Santo nos capacita, ele é a marca, Ele é a garantia, aleluia, e Ele nos dá a sabedoria. Não busque sabedoria pela carne, não busque a sabedoria desse mundo, busque a sabedoria que vem do ouvir o Espírito Santo. Tão simples. Ouvir quem está presente, ouvir aquele que é a tua garantia, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Versículo 17. Quanto mais você quer Deus, quanto mais você caminha com Deus, quem é que vai te revelar Deus? Quem é? O Espírito Santo. Ele te dará, Ele te fará sábio, Ele vai te revelar Deus. Irmãos, é o nosso mestre, é aquele que nos ensina dia após dia. Ele está falando conosco, Ele está nos exortando, nos instruindo, Ele está nos moldando. É o Espírito Santo em nós. Muitos estão dizendo, mas eu não sei, eu não sou capaz, que é isso? Então você ainda não entendeu o que é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que nos marca, é Ele que garante, é Ele que faz. Mas você tem que obedecer, se submeter a Ele, porque Ele nos dá sabedoria e Ele nos faz conhecer. No versículo 17 diz: para que assim vocês o conheçam como devem, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Preste muita atenção. Olha o que a palavra diz no verso 17. Para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. A nossa tarefa não é conhecer a Deus de qualquer jeito. Muitos estão conhecendo a Deus achando através da teologia. Não se conhece a Deus através da teologia. Muitos estão através da ciência. Não se conhece a Deus através da ciência. Muitos estão através dos seus achismos. Eu acho que é assim. Não é através dos nossos achismos. Conhecemos a Deus através do seu Espírito. Ninguém conheceu a Deus como o seu Espírito. Ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o seu Espírito. E aonde está o Espírito de Deus? Em nós.
Aonde vive o Espírito de Deus em nossas vidas? Como? Nos marcando, nos dando garantia de liberdade, garantia de salvação, nos dando sabedoria para viver e nos dando um conhecimento. Não é um conhecimento qualquer, porque quando no Evangelho de João, quando o Evangelho de João nos responde o que é a salvação, nós vamos encontrar a seguinte verdade: que salvação consiste em conhecer a Deus e ao seu Filho a quem Ele enviou. E esse conhecer jamais poderia ser de uma forma teórica, porque a teoria, a letra, como diz, a letra que mata, não por ser mentira, mas a letra por si só nada pode fazer. Se o Espírito de Deus não me vivifica, se o Espírito de Deus não me faz pregar o Evangelho, se o Espírito de Deus não me faz ser uma testemunha dentro de casa, no mercado, no trabalho, por onde eu passo. Porque o que eu vejo são pessoas que até aderem à palavra, aderem, se tornam amigos do Evangelho, amigos da palavra, da presença de Deus, dos cultos, dos louvores. Mas são pessoas sem transformação, são pessoas sem identidade, não muda, você vê a mesma coisa, é estático. Por quê? Por quê? Porque algo está errado de como essa pessoa está atendendo ao plano de Deus. O estar unido significa que eu também recebo o Espírito Santo. E se eu recebo o Espírito Santo, Ele gera, porque Ele pode, porque Ele sabe e porque Ele é independente. Ele gera tudo isso aqui, Ele é a marca que nos dá a garantia da salvação. E não é uma garantia só porque foi lacrado lá. Foi lacrado, então, estou garantido, não preciso me preocupar com mais nada. É aí que muitos estão se enganando e que muitos estão caminhando a passos largos para o inferno. E quando você ver alguém sábio que conhece, é diferente. Porque aquele que conhece pelo Espírito, ele vive a essência do amor de Cristo. Quem conhece pelo Espírito não anda julgando as pessoas nem condenando ninguém, mas anda em unidade. Porque esse entendimento, no versículo 18 diz: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Olha a oração do apóstolo Paulo: que o Senhor abra a mente de vocês, que o Senhor dê o entendimento. Porque, irmãos, às vezes a gente sabe, a gente lê, a gente ouve, mas não entende. Porque quando é que você fala: olha, eu expliquei, eu falei, mas fulano não entendeu? Como é que você identifica que uma pessoa não entendeu? Numa sala de aula, por exemplo, você recebe informação, você recebe teoria, vem a prova. Aí ali o professor vai dizer: olha, a pessoa respondeu, não entendeu nada do que eu expliquei. Não entendeu nada do que eu falei. Ou seja, entendimento é aplicar, irmãos. É aplicar aquilo que eu aprendi. É eu colocar em prática na minha vida. É eu exercitar a minha fé. E o Espírito Santo, Ele nos dá o poder, versículo 19 e versículo número 20. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Olha, não é um poder qualquer não, é um poder que está sendo descrito, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, o mesmo poder que deu vida a ele e o fez assentar à direita do Pai, é o poder que está em nós, porque o Espírito é Deus em nós. Agora venha me dizer que você não tem poder na tua vida. Há uma certa
há uma certa tendência negativa, prejudicial para o cristão, de depender da fé das pessoas. E muitos, sabendo disso, dessa carência, muitas autoridades, pastores, líderes, missionários, usam essa carência da fé das pessoas para torná-las dependentes. Eu ouvi certa vez, como eu já disse, de um pastor que me disse: as minhas ovelhas não precisam todas ter fé, porque aquelas que não têm fé, a minha fé é suficiente para elas. E isso para mim disse tudo o que eu precisava saber. Isso é um absurdo. Eu já ouvi também da mídia, de grandes ícones da mídia, dizer também: olha, quem não tem fé, não se preocupe, pode vir, porque a minha fé é suficiente para você. Isso é um absurdo, porque todo aquele que crê tem poder, e não é um poder de fazer uma cura acontecer só, de fazer um sopro de glória, não, é o poder para trazer o inexistente, a vida que foi subtraída, de volta à existência. Ressuscitar, virar pó, você sabe, você consegue imaginar que o que o Deus está falando aqui, que o Espírito de Deus em nós, você pode morrer, você pode se decompor, você vai ter só lá os ossos, mas quando Ele voltar, o poder do Espírito que está em você, vai fazer você se levantar perfeitamente com o corpo glorificado, e isso se chama poder de Deus, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. O que a gente vê aqui, dos milagres, isso é pequeno, irmãos. Isso não é para ficar maravilhado a ponto de falar: meu Deus, isso... Não. Porque maior poder já está em nós. Maior poder já habita em nós. Mas sabe o que acontece? Eu só me lembro quando Deus fala com o povo, lá em Isaías: o burro conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. E verdadeiramente, muitas vezes, estamos vivendo como seres, animais irracionais, irmãos. Um Deus todo-poderoso, o Espírito de Deus habitando em nós, mas andamos encurvados, acorrentados, e quando o diabo coloca um prato, a gente vai em cima desse prato e nos esquecemos que nós temos todo o poder. Quarto significado do que é estar unido com Cristo: significa ter um passado, um presente e um futuro. Se eu estou unido com Cristo, a forma mais prática, o termômetro mais prático de você identificar se você é unido com Cristo, é fazer uma leitura. Se você pode dizer para uma pessoa que você tem um passado: antes eu era assim, agora eu estou assim, e caminho para um futuro assim. Se você pode e sabe declarar isso, você é um grande e poderoso sinal que você está unido com Cristo. Mas se você diz: eu era assim, agora eu estou assim, mas a garganta trava para falar sobre o teu futuro com Cristo, aí toma cuidado, que é aí que está. Muitos hoje em dia não têm dificuldade de falar: eu era assim, quando Deus me tirou das drogas, quando Deus me tirou da favela, quando Deus me tirou da morte, prostituição, ótimo, agora eu estou assim. Agora você está assim como? Como é que você está agora? Você está caminhando para o reino de luz, você está caminhando para a salvação em Jesus, você está caminhando resgatando vida, você está caminhando arrebatando as pessoas pelo teu testemunho para o reino de glória, porque Jesus está vindo buscar. Se você não contemplar um passado, um presente e um futuro, você ainda não está vivendo este plano da maneira correta. Passado, nós vemos isso
aí na palavra do Senhor, no versículo 1, no capítulo 2, que a expressão mortos espiritualmente. No versículo 2, que seguia o mundo. Ainda no versículo 2, fazia a vontade do inimigo. No versículo 2, vontade do corpo e da mente, destinado. Versículo 3, destinados a... Olha aí, irmãos. Deus está te dando tudo aí. Deus está te entregando para você identificar o que é um passado. Um passado não é só falar do que você viveu, não, irmão. É olhar para a palavra, do que a palavra descreve como um passado. Um passado sem Deus. Um passado sem Deus significa que você estava morto espiritualmente, que seguia o mundo, o sistema do mundo, fazia a vontade do inimigo, a vontade do corpo e da mente, e estava destinado à condenação. Esse era o nosso passado. Aí, conforme o que você viveu, Jesus vai usar a tua vida poderosamente para resgatar outros, para outros identificarem que o presente deles é esse passado que estamos descrevendo. E o nosso presente, nós vemos isso lá em Efésios, porque dentro do contexto, o apóstolo Paulo deixa claro, falando sobre o povo de Deus quando eles viviam sem Deus, falando dos gentios quando eles estavam separados de Deus, mas agora estão unidos com Cristo. E por isso não tem judeu, não tem grego, não tem homem, não tem mulher, todos estão unidos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós somos um corpo, aleluia. E o nosso presente, no verso 5 do capítulo 2, diz: recebemos vida, somos salvos, ressurreição dos mortos. São as expressões que identificam o nosso presente no Senhor, o presente daquele que tem o Espírito de Deus, aquele que vive a vida eterna. Ele ressuscitou. Seu espírito que estava morto no pecado, através da fé, pela graça foi ressuscitado. Nós ressuscitamos com Cristo, vivemos com Cristo. E essa salvação é uma salvação daqueles que são marcados, não esqueça, somos salvos porque nós temos histórias, tem pessoas que ficam brigando, né? Uns brigam porque diz, não, nós perdemos a salvação. Às vezes briga tanto que parece que a pessoa quer perder a salvação. E outros dizem, não, nós temos garantia de salvação e uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, cada um pode pensar como quer, o importante é o seguinte, independente de quem pensa que uma vez salvo, salvo para sempre, ou aquele que pensa que perde a salvação, o importante é que ambos tenham o Espírito de Deus, porque independente da forma de pensar não vai salvar ninguém. Você não vai ser salvo porque você pensa que uma vez salvo é salvo para sempre. Você não vai ser salvo pelo seu medo de perder a salvação. Você vai ser salvo pela sua tranquilidade de viver com o Espírito Santo. Você vai ser salvo porque você tem no seu testemunho sinais que revelam que o Espírito vive em você. E aí sim, aponta para um futuro, que no versículo 7 do capítulo 2 diz, viveremos em completa graça, viveremos obras perfeitas, o versículo 10. Quando é que nós vamos viver obras perfeitas? Quando é que nós vamos viver plenamente a graça de Deus? Se não for na eternidade. Se você não tem essa certeza, se você não tem essa alegria, irmãos, é porque você não está vivendo a alegria da presença do Senhor Jesus. Não é porque você é mais pecador do que outro, não é porque você é mais indigno, é porque você não está usufruindo daquilo que já lhe foi dado. Aquela comparação, né, que eu sempre uso, eu acho que quase todos os pastores desse mundo usam essa pregação um dia na sua vida. Que o homem ganhou um presente, ele ganhou uma passagem para um transatlântico. E ele, ao ganhar essa passagem, ele ficou muito feliz e foi, né, com o seu filho nessa viagem.
E nesse percurso, ele ia comendo biscoito recheado, né? Biscoito, creme, crack. Ele ia comendo com seu filho, porque ele ganhou aquele prêmio, mas ele não tinha condições de adquirir as coisas luxuosas e caríssimas que estavam dentro daquele navio. E depois de muito tempo, né, que estavam ali, dias ali, uma senhora observou que aquele homem com seu filho só comiam biscoito, e ela falou: você não está preocupado de dar só biscoito para o seu filho? Porque vocês só comem biscoito? Ele falou: porque nós não temos condições de comprar as coisas que são oferecidas, são muito caras. E ela disse: deixa eu ver o seu bilhete. Quando ela pegou o bilhete dele, disse que aquele bilhete dava a passagem de entrada no navio e direito a usufruir de todo o entretenimento e de todos os restaurantes, de tudo que tinha dentro daquele navio. O bilhete garantia tudo a ele. E na nossa vida com Deus não é diferente sobre esse presente, passado e futuro. Às vezes nós vivemos uma etapa com Deus e essa etapa fica ali estagnada. Achamos que é suficiente. Fernanda Brum, ela canta um hino lindo, onde ela fala que construiu uma casa no meio da montanha, né? E que ali estava confortável, que sua vida com Deus estava boa. Ela não estava tendo problemas, mas ela diz que estava faltando algo. E que se aventurasse a subir naquele monte até o pico dele, ela talvez viveria algo a mais. Mas isso também traria perigos. Mas ela diz: será que vale a pena ficar acomodado e não viver nada mais do que o que eu já estou vivendo? Porque eu digo, eu não quero parar. Eu não quero viver só o que eu já estou vivendo. Minha expectativa é de cada dia viver coisas, novidades, coisas a mais com Deus. Desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por mim. Sim. E a palavra nos conduz agora, nosso último significado de estar unido com Cristo, significa ser e fazer parte da igreja. Se eu estou unido com Cristo, eu faço parte, eu sou igreja e faço parte da igreja. Aí eu preciso entender dois princípios que o apóstolo Paulo nos mostra. No capítulo 2, do versículo 13 ao 18, ele vai dizer aqui, só esse trecho, depois os irmãos leem mais na íntegra. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz por meio da cruz. Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Essa é a obra de Jesus. A palavra está mostrando que a obra de sacrifício de Jesus e ressurreição uniu um só corpo, nos fez um só corpo. E o corpo, ele traz a ideia de organismo vivo. E aqui está falando nós como igreja. Igreja, quando o apóstolo Paulo diz assim: acaso não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Irmãos, eu e você, nós somos igreja, como indivíduos, como filhos, mesmo estando ligados a um corpo invisível. Mas saibam, se chegar um dia com a grande perseguição que não está longe, de queimarem os templos, a igreja acabou? Não, eu sou igreja. Quando chegar o momento de nos prenderem por não podermos pregar o evangelho, acabou a igreja? Não, porque na prisão eu continuo sendo igreja. E se nos matarem por não negarmos a Jesus, acabou a igreja? Não, porque a igreja será chamada pelo noivo e ela subirá aos céus. Essa é a igreja poderosa em sua essência, mas também por vontade do Senhor.
essa igreja, ela também é uma estrutura organizacional. Ela é uma estrutura física. Quando o apóstolo Paulo, do capítulo 2, do 19 ao 22, traz a seguinte expressão: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Nós estamos sendo construídos uns com os... E quando eu estou sendo construído um com o outro? Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em adoração, quando nós estamos aprendendo juntos, quando nós estamos servindo juntos, quando nós estamos cumprindo a missão unidos, e estamos unidos dentro de uma estrutura que o Senhor edifica. Como eu já disse, desde o início da minha caminhada neste ministério, eu nunca pretendi abrir templo físico. Eu nunca tive esta pretensão. Quando me desliguei de uma denominação, me desliguei para pregar o evangelho, caminhar pregando o evangelho, mas não edificar uma igreja física. Mas quando comecei a pregar e anunciar, o próprio Deus começou a mostrar que Ele queria levantar uma estrutura, que era necessário, para quê? Para que se cumprisse essa palavra de edificarmos uns aos outros, para a glória de Deus, para revelar a presença de Deus, porque na comunhão Deus habita. Aonde a igreja está, Deus habita, porque ali há a sua noiva clamando pelo seu nome. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com isso, não nos esqueçamos que estar unido com Cristo significa ocupar um lugar de honra, ter liberdade completa, receber o Espírito Santo, ter um passado, um presente e um futuro, e ser e fazer parte da igreja. Fecha teus olhos nesse momento, na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Espírito Santo vem tocando neste momento em cada coração que está sendo guiado pela tua palavra. Vem incendiar os corações, Espírito Santo. E se você ainda não deu o primeiro passo, o passo da aceitação, da entrega a Jesus. Se nesta noite você ainda não entregou a tua vida a Jesus como Senhor e Salvador, se você ainda não diz: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador, nesta noite eu quero te convidar a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que estão presentes aqui, mas aqueles que também estão em sua casa, acompanhando através da live. Se você quer aceitar a Jesus, ou se reconciliar com Jesus, porque o Espírito Santo trouxe a verdade, e esta verdade impactou e te convenceu. Quem fez isso foi o Espírito Santo, através da palavra viva do Senhor. Eu quero nesta noite convidar, se tem alguém aqui presencialmente que quer aceitar ou se reconciliar, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Existe alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão ao alto, porque eu vou orar ao Senhor apresentando a sua vida. Se tem alguém, faça isso neste momento para que eu possa identificar. Não havendo, peço que a igreja fique de pé em nome de Jesus. E se há alguém em casa agora, claro, não estamos vendo visivelmente, mas pela fé, vou orar agora por todo aquele que está sendo alcançado neste momento por esta palavra, que está sendo alcançado e conduzido para Cristo. Santo Deus poderoso, te louvamos pela tua palavra viva. Vem nesta hora alcançar teus filhos, aquele que está entregando, se reconciliando contigo, em nome de Jesus. Nesta hora, os braços do Pai estejam envolvendo, e que o teu perdão esteja agora chegando, porque nos arrependemos sim, como pecadores necessitados de Deus, porque o Senhor nos faz um povo, o Senhor nos faz um corpo, o Senhor nos faz filhos, e em nome de Jesus, entregamos nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por isso eu abençoo nesta hora, ó Deus, todo
ato de entrega, de decisão, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.